Será que ainda existe a possibilidade do Sogeking aparecer na obra? Em que momento ele vai aparecer? E por que algumas roupas de usuários de Akuma no Mi se regeneram e de outros personagens não? E quantos personagens ainda podem entrar no bando dos Chapéus de Palha? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder as suas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixa sua pergunta para o próximo Sogeking Responde que eu posso estar respondendo aqui no canal. E eu já posso até ter respondido. Pode estar nos outros Sogeking Responde que eu recomendo que você assista. Vou deixar na tela final desse vídeo, então é importante que você assista esse vídeo até o final. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vitor Pinheiro perguntou: sobre o King, com certeza o Oda vai usar um clichê onde o último da sua raça, durante uma viagem, encontra os outros escondidos em algum lugar. Se tratando dessa raça especificamente dentro do mundo de One Piece, eu acredito que não. O Oda não fará isso. Ele pode fazer com outras raças, como por exemplo, já existe com a tribo dos gigantes. O próprio Saulo, ou Jaguar de Saulo, ele era de uma tribo dos gigantes de um outro local que não era Elbaf. Mas com o King eu acredito que não vai funcionar assim. Até porque a sua morada era onde fica os Tenryubitos hoje em dia, no topo da Headline. E depois eles tiveram que se dispersar ou foram caçados e sobraram poucos personagens ou poucas pessoas dessa tribo. E eu acredito que o King realmente é o último dessa raça, ele foi o único que conseguiu sobreviver. E por que eu não acredito que ele vai encontrar uma tribo dele escondida em algum determinado local? Por mais que exista a possibilidade, mesmo que eu acredito que seja bem pouca, ou exista uma possibilidade bem mínima do Oda fazer isso. Porque existe uma recompensa de 100 milhões de beris por qualquer informação sobre os Lunarianos. Qualquer informação tu ganha 100 milhões de beris. 100 milhões de beris foi a recompensa do Luffy depois de ter derrotado o Crocodile. Então é muito dinheiro. E isso só para uma informação de onde essa raça está ou pode estar para o governo mundial ir atrás. E não acredito que isso vai acontecer ainda mais, porque o próprio Vegapunk já conseguiu replicar o DNA lunariano e criou os Serafins. Então eu não vejo o King tendo uma jornada de redenção, mesmo que em uma história de capa, onde ele vai encontrar uma tribo antiga dele, e aí o Oda vai fazer esse clichê mais uma vez. Então especificamente com a raça do King, acredito que não. Doling perguntou: o Ryokugyu, quando apareceu nas sombras, sua personalidade parecia muito diferente. Ele estava sorridente, e quando apareceu em um ano, era um impulsivo. Será que é um Ryokugyu falso? Muito provavelmente não. Na verdade, a primeira vez que a gente viu ele foi de boaça, num local seguro, num local de paz, entre aspas, paz para ele, onde ele estava conversando, dialogando com um amigo. Então, as pessoas têm diversas personalidades dentro de um corpo só para diversos momentos. Nesse caso do Ryokugyu, ele estava em paz, estava de boaça ali com o Fujitora, no caso. Lá em Wano, a gente viu ele em um local onde o governo mundial não domina, não comanda. Então para ele, aquelas pessoas não são nem gente. Por isso que ele já chegou boladão. Ele viu que o Akainu tava pistola com o que aconteceu em Wano. Ele é fanboy do Akainu. E aí eu te pergunto, fala mal do Akainu para qualquer fanboy do Akainu para ver o que é que acontece. Então é basicamente o que aconteceu com o Touro Verde. Ele viu que os Chapéus de Palha, os Mugiwaras e a Aliança estavam fazendo o Akainu ficar pistola, e ele foi lá resolver isso para o seu amor, que no caso é o Akainu. Então a gente só viu duas vertentes de um mesmo personagem, em um ambiente de paz e em um ambiente de guerra. E é por isso que a gente viu um Touro Verde completamente diferente. Mas o Oda também mudou até a sua aparência. Na silhueta ele aparentava ter cabelos mais compridos. Só se ele tiver passado no cabeleireiro antes de chegar em um ano. Mas quando ele chegou em um ano, o cabelo estava mais pequeno. Eu preferia o design anterior, por mais que a gente só viu ali a silhueta. Mas é isso. Então o Touro Verde é a mesma pessoa, só que em determinados lugares diferentes. Shelleyton San perguntou: o Kid seria um dos piratas mais perigosos em uma batalha naval. Ele poderia remover todo o aço, fazendo o navio desmontar e afundar. Ele poderia? Poderia. O Oda vai fazer isso em algum momento? Duvido muito. Até porque os navios
dentro de cada bando pirata é como se fosse um tripulante. A gente viu isso até no próprios Mugiwaras, com o Going Merry morrendo e sendo um dos Mugiwaras que morreu, deixando uma tristeza enorme para trás. Então, em uma batalha, mesmo que no futuro de One Piece tenhamos batalhas navais, eu acredito que os navios foram feitos realmente para resistir e continuar navegando, não importa para onde os seus usuários querem ir. Inclusive, o sonho do Frank é fazer um navio, que no caso é o Sunny, dar a volta ao mundo e ele estar dentro desse navio para reparar todo o dano que esse navio tiver. Então, o Kid poderia fazer isso. Se o Oda quisesse fazer isso com o Kid, ele poderia, mas ele não vai. Inclusive, o Kid poderia, sei lá, tentar, com seu despertar, dominar o ferro que existe no corpo humano, por mais que seja mínimo. Tentar controlar as pessoas num possível despertar apelão. O Oda vai fazer isso? Não vai. Então, é uma coisa que o personagem pode fazer, poderia ser apelão, mas o Oda não vai fazer isso, não vai meter esse migué. Christian Souza perguntou: muitos alegam que, se o Kaido quisesse mesmo se matar, era só ele pular no mar para morrer afogado, da mesma forma que ele pulou de uma ilha do céu caindo 10.000 metros. Mas será que o Kaido já não tentou isso e acabou falhando por ter a fruta do peixe modelo dragão azul, o Ou-Onomi? E se ele tem a fruta do peixe, não poderia ser capaz de nadar? Eu curti essa pergunta pelo fato de que eu não tinha pensado nessa possibilidade. Será que o Kaido já não tentou se afogar mais, não morreu, porque na verdade ele comeu a fruta do peixe? Existe essa possibilidade, eu vejo da mesma forma como, por exemplo, um tritão que comeu uma Akuma no Mi. Esse tritão não vai mais conseguir nadar, mesmo que seja seu habitat natural. Mas ainda assim, ele não vai conseguir nadar. Mas ele também não vai morrer, porque tem suas guelras e está respirando embaixo d'água. A gente já viu isso acontecendo com o Jack. Ele é metade humano, metade tritão. E aí, quando ele caiu no fundo do mar, ele continuou vivo, continuou respirando por ser metade tritão. Só que ele não poderia se mover. No caso do Kaido, poderia existir essa possibilidade, mas eu acredito que era só se ele tivesse transformado. Na sua forma normal, se ele cair no mar, ele vai morrer afogado. E não é porque ele comeu uma Akuma no Mi, que é a fruta do peixe, que essa fruta, por ser do peixe, vai burlar a principal característica ou fraqueza das Akuma no Mi, que no caso é não conseguir nadar dentro da água. Então, mesmo que o Kaido tenha comido a Akuma no Mi do Magikarp, que é um peixe, ele ainda assim não conseguiria nadar. Ele ficaria embaixo d'água, respiraria por ser um Magikarp, mas ele não existiria a possibilidade dele continuar vivo, porque ele se transformou em um Magikarp, em um peixe, mas ele não poderia nadar, porque essa é a maior fraqueza das Akuma no Mi. Então, existe a possibilidade, mas eu acredito que seja improvável. Mas eu gostei da sua pergunta. Tubarão Fantasma perguntou: o Sogeking pode voltar? Ele vai ser um alter ego que pode acabar manipulando o Usopp? Apesar de eu querer bastante que um dia o Sogeking volte, hoje em dia eu acho improvável, porque o Usopp, ele, mesmo que não pareça, ele evoluiu muito desde o time skip. Ele se tornou mais forte e mais confiante em suas próprias habilidades, utilizando tudo que ele aprendeu durante o time skip. Mas ainda assim existe a possibilidade do Sogeking voltar, e eu vejo duas possibilidades. A primeira é em um momento crítico, onde o Usopp realmente tenha que se libertar desse alter ego Sogeking para se tornar mais forte, visto que a gente não viu um power-up ou ele ter um power-up durante a Guerra de Wano, mas ele pode ter esse power-up, por exemplo, em Elbaf. E aí, quando ele se libertar desse alter ego Sogeking, ele vai se tornar um bravo guerreiro dos mares e muito mais forte. Mas existe uma segunda possibilidade, que essa possibilidade é existir um Sogeking de verdade. As mentiras do Usopp sempre acontecem. Eu já fiz 2 vídeos, um falando das mentiras do Usopp que já aconteceram, e outra falando das mentiras do Usopp que ainda podem acontecer. A última que aconteceu foi a sua recompensa de 500 milhões de beris. Uma mentira relacionada ao God Usopp que aconteceu lá em Dressrosa, que foi ele tendo a recompensa de 500 milhões de beris, aconteceu agora. Então, por que não acontecer com o Sogeking, por exemplo? A gente até viu um Sogeking ali em Sabaody que estava se passando pelo Usopp, mas eu acredito que pode existir alguém que se denomine como o maior atirador dentro do mundo de One Piece, o rei dos atiradores. E o Usopp pode encontrar esse cara e ele pode ajudar o Usopp a evoluir. Eu acredito que existam essas duas possibilidades. O Usopp se libertar desse alter ego e se tornar mais forte, ou então existir realmente um rei dos atiradores. Jotaro Careca perguntou:
acha que o Vegapunk vai para o Exército Revolucionário, já que ele tá marcado para morrer? O Vegapunk realmente tá marcado para morrer, mas eu te pergunto, o governo mundial sabe que o verdadeiro Vegapunk, o cérebro dele já evoluiu de tamanha forma que ele meio que se tornou uma entidade e não pode mais morrer? É exatamente isso que o Vegapunk é atualmente, e todos os seus clones ou ciborgues que se passam pelo Vegapunk são corpos que se ligam à mente que está lá no topo da ilha. Então o Vegapunk evoluiu para uma entidade, de tanto conhecimento que ele adquiriu e de tanto o cérebro dele se expandir. Então eu não acredito que o Vegapunk vá morrer, e também não acredito mais que ele vai entrar para o Exército Revolucionário. Na verdade, já passou a época. Ele foi chamado lá no começo pelo Dragon, mas não quis entrar. Agora, o Vegapunk falou que queria que o Luffy tirasse ele da ilha. O que isso significa? Significa que ele vai entrar para o Exército Revolucionário? Acredito que não. Acredito que exista uma parte ou um fragmento do Vegapunk que é aventureiro, que quer mais conhecimento ou que sempre quer buscar o conhecimento. Então existe uma criança dentro do Vegapunk que sempre quer descobrir mais, sempre quer ter aventuras, mas ele não teve essa possibilidade por ser um gênio. Então, o que o Vegapunk vai pedir para o Luffy ou pediu para tirá-lo da ilha pode ser um ciborgue ou um dos ciborgues do Vegapunk que tenha esse ímpeto de querer aventuras e de querer descobrir mais. Até porque o Vegapunk, ele tá escuro, ou ele tá no escuro em relação aos segredos do século antigo. Você acha, ou vocês acham que ele não vai querer saber? E os Mugiwaras estão na caminhada ou na corrida para chegar para descobrir toda a verdade sobre o século perdido e sobre o reino antigo para descobrir o One Piece. Então o Vegapunk deve ter a intenção de descobrir ou de ter essas informações também, para que ele possa passar para todo mundo, já que ele quer criar um cérebro que possa se ligar a todas as pessoas e todas as pessoas possam colocar informações dentro desse cérebro. Então pode ser um dos satélites do Vegapunk que vai entrar para o bando dos Chapéus de Palhas para que ele se torne o cientista dentro do bando. Essa aí é a minha possibilidade que eu acredito que vai acontecer. Mickey perguntou, uma pergunta quase sem importância, mas por que as roupas se regeneram também quando o usuário de Akuma no Mi Logia é acertado? Pensando mais racionalmente, a gente poderia imaginar que os usuários de Akuma no Mi, eles afetam as suas roupas assim como seu poder afeta o ambiente, no caso do despertar. E aí as pessoas ou os usuários de Akuma no Mi que utilizam a sua Akuma no Mi sempre estão utilizando a mesma roupa, eles tendem a tornar a sua roupa parte do elemento também, como se fosse utilizando o despertar. Só que isso é um pensamento levando em consideração os fatos dentro da obra. Mas o próprio Oda já falou, ou já respondeu essa pergunta dentro do SBS, que é o Perguntas e Respostas do Oda. Ele foi perguntado por que as roupas dos usuários de Logia elas se regeneram também. E ele respondeu que é por causa de nudez. Se ele não fizesse isso, teria que lidar com muita nudez dentro da história. Toda vez que o usuário de Logia se transforma no seu elemento, ele perderia sua roupa e aí a gente teria que lidar com um nuzão lutando. Imagina aí o piu-piu do Big Lee do Akainu aparecendo quando ele utilizasse o seu magma. Isso aí não seria legal. E é por isso que o Oda regenera as roupas. Mas e por que não regenera as roupas de outros personagens que estão na batalha e as suas roupas se rasgam? Isso aí é porque o Oda controla. Muitas das vezes esse dano que uma pessoa recebe dentro de uma batalha, o Oda desenha da maneira como ele quiser. Então, por exemplo, um personagem feminino como a Boa Hancock, ele pode desenhar suas roupas rasgadas, mas de uma forma que não mostra suas partes íntimas. E isso vai demonstrar que ela esteve naquela batalha e que ela se esforçou bastante, ou até apanhou muito durante aquela batalha. O Oda controla isso. Mas se o usuário de Logia, ou se ele não fizesse isso com o usuário de Logia, ele perderia, ou eles perderiam toda a sua roupa e ficariam peladões no meio de uma batalha. Isso aí não seria muito legal. Então o Oda já respondeu em um SBS, eu não lembro qual é, se você lembrar, comenta aqui embaixo, que eu vou fixar o seu comentário no topo dos comentários, mas eu lembro que foi em um SBS. Patrick perguntou, o Bon Clay vai voltar para a história principal nunca mais? Na verdade ele vai sim, e pode ser que seja na guerra final, ou no momento em que o exército revolucionário declarar guerra contra o governo mundial, e essa guerra se intensificar ou iniciar, na verdade.
porque já foi predito que existiria ou vai existir uma grande fuga da prisão de Impel Down, da mesma forma como o Morley fugiu. O Morley fugiu da prisão de Impel Down e deixou um caminho para que as pessoas conseguissem fugir em um determinado momento. E o Ivankov fugiria por esse local se não fosse o Luffy. O Luffy foi para a prisão, o Ivankov não sairia com ele e só saiu porque o Luffy é filho do Dragon, filho do seu grande amigo. Então ele teve que sair junto com eles e levar sua galera inteira. Mas ele estava esperando o momento certo para o Dragon declarar guerra contra o governo mundial para que eles fugissem da prisão. O Bon Clay agora, que é a nova rainha do nível 5.5, muito provavelmente ele sabe dessa informação, sabe dessa passagem e está esperando o momento certo para que ele possa sair de lá e ajudar os Mugiwaras. Muito provavelmente nessa guerra final. E aí existe a possibilidade dele poder entrar no bando do Chapéu de Palha se o Luffy chamar, muito provavelmente vai, ou então na grande frota dos Chapéus de Palhas como líder de um bando só de Okamas. Existem essas duas possibilidades. Gustavo Henrique perguntou: você acha possível que possam entrar 1 ou 2 personagens pro bando do Luffy? Eu acredito que Bon Clay e Vivi vão entrar pra tripulação. Não só 2, mas eu acredito que vão entrar muitos personagens para o bando dos Chapéus de Palhas. E eles vão entrar aos montes. Eu acredito que isso vai acontecer, mesmo que não seja permanentemente, mas acredito que vai acontecer. A princesa Vivi está sendo caçada pelo governo mundial, não pode entrar não pode voltar para sua ilha, porque senão ela vai ser morta. Então, muito provavelmente ela pode entrar no bando dos Chapéus de Palhas. O Bon Clay pode sair da prisão de Impel Down. O Luffy pode chamá-lo. Ele já falou que a Yamato, principalmente a Yamato, ela é que vai atrás dos Mugiwaras depois que ela tiver segurança que o país de Wano tá bem, então ela vai entrar pro bando. E o Luffy também falou pro Momonosuke e pro Kinemon que se eles quiserem se tornar Mugiwaras, eles vão, ou o Luffy vai buscar eles. Inclusive falou pra Otama, quando ela for uma bela kunoichi, alguma coisa assim, ou quando ela aprender um ninjutsu, se eu não estiver enganado, ele volta para buscar ela. Então vão entrar personagens a rodo dentro do bando dos Chapéus de Palhas. Inclusive o Vegapunk pediu para o Luffy para tirá-lo da ilha. Muito provavelmente seria um dos seus clones, e esse clone poderia entrar para o bando dos Chapéus de Palhas como cientista, ou tendo essa profissão, para descobrir toda a verdade sobre o século antigo e também o que é o One Piece. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo sua pergunta para o próximo Sogeking Responde, manda lá na comunidade e manda lá no meu Instagram, que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos aqui do canal, inclusive a playlist com os outros Sogeking Responde, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!